Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje o assunto é saúde. Vamos falar sobre pneumonia silenciosa e a diferença dela com a gripe. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui, está virtualmente com a gente, Isabela Balalé, que é médica pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Isabela, seja bem-vinda ao Como é que é. Obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu agradeço, Priscila. Obrigada por essa oportunidade de orientar as pessoas nessas dúvidas cada vez mais comuns. Eu queria começar a nossa conversa, Isabela, para a gente já responder a pergunta do programa. Como diferenciar a gripe da pneumonia silenciosa? Pois é, Priscila, essa é a pergunta mais difícil de responder. Porque nem sempre vai diferenciar, aliás, quase nunca vai diferenciar só pelos sintomas. Porque as infecções respiratórias, desde um resfriado simples, uma gripe e até mesmo uma pneumonia, o quadro inicial é o mesmo. Então, é coriza, dor no corpo, cansaço. O que fala mais a favor de uma pneumonia, seja silenciosa ou não? É você ter um peso no pulmão, né, no tórax, que é no pulmão, você ficar mais prostrado, ter mais tosse. E o resfriado, ele dá mais um quadro de febre alta, nem sempre pneumonia tem febre alta, ele dá um quadro de febre alta, ou nem sempre também. Esse nem sempre é que confunde, né? Porque, como eu falei, não é assim, eles não seguem uma cartilha. E o estado geral é o que vai mais preocupar a gente, é o quanto aquela pessoa está prostrada, não está querendo comer, é mais nesse ponto que a gente vai pensar na gravidade ou não desse quadro e pensar ou não numa pneumonia. Mas vale dizer que todos esses vírus que causam gripe, resfriado, etc., causam pneumonia também. Então fica mais complicado ainda. Sim. Isabela, como que se dá a transmissão dessa pneumonia silenciosa? Então, primeira coisa, né? Eu estou vendo o mundo inteiro falando de pneumonia silenciosa em São Paulo, etc. Primeiro, não há motivo para entrar em pânico, né? É um alerta da Organização Mundial de Saúde para que cada país tome mais conta, faça melhor vigilância disso. Não é a pneumonia silenciosa significa uma pneumonia sem os sintomas que a pneumonia costuma dar, né? Falta de ar, muita tosse, febre. Então, isso é silenciosa. Mas a bactéria que mais causa esse tipo de quadro, né, de pneumonia silenciosa, é o micoplasma. E é por isso que estão chamando de pneumonia silenciosa, porque, na realidade, é o micoplasma que está causando esses casos, tanto aqui em São Paulo quanto lá fora. Entendi. A gente até publicou aqui na Folha algumas matérias falando aí do aumento, né, desses casos de pneumonia em crianças, né, em crianças. Quais são os sinais de alerta, né, que a doença causa nas crianças e quando que os pais devem procurar um atendimento médico? Bom, diante de um quadro de febre, nariz escorrendo, a criança mais prostrada, não quer mamar tanto se for bebezinho, começa a não querer comer, esse já é o momento de buscar uma orientação médica. A questão é, o médico ele vai avaliar se tá com alguma alteração no pulmão, que a gente só olhando, a não ser que tenha um som muito alto que a gente ouça sem o esteto, né, que é com que o médico ouve o pulmão. Então, ele examinando, ele pode detectar sons que são característicos do que a gente chama uma infecção bacteriana, ou sons que podem mostrar que o pulmão não está oxigenando, enfim, que está com chiado, que tem roncos. Então, a partir desses diferentes sons no pulmão, o médico começa a ter uma pista do que é. Então, esse é o melhor momento, não deixar complicar. Nos primeiros 2, 3 dias, a criança não está melhorando, só está piorando, não deixa para depois, vai logo consultar o médico. Isso vale para os adultos também, né? Uhum.
Falando ainda, né, nas crianças, né, a gente está nesse tempo de inverno, né, essas doenças respiratórias. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o VSR, que é o vírus sincial respiratório, que aí é o maior causador de infecções, né, do trato respiratório em bebês e crianças. O que é esse vírus? O que ele causa? Vírus sincicial respiratório é só, vamos chamar de VSR, que é mais fácil, né? É mais um vírus que a gente diz sazonal, ele tem sua época de acontecer, ele chega ao Brasil, né? A sazonalidade dele começa um pouco antes da sazonalidade da influenza, mas depois os dois se acompanham. E ele também circula, mas menos, né? Tem um fato engraçado, que quando o SARS-CoV, né, o vírus da Covid, aumenta, o sincicial meio que sai do cenário. E ao contrário, quando a gente tem o sincicial aumentando, o SARS-CoV parece que eles disputam. Um virologista pode explicar isso melhor, mas existe uma disputa aí entre os vírus, colocando isso em palavras bem simples. Então, de novo, diferenciar se é uma influenza, se é um SARS-CoV ou se é o sincicial respiratório, VSR, só com exame, fazendo PCR, né? Acho que todo mundo já sabe que é PCR, é aquele, né, que a gente tira a secreção, porque foi tanto PCR na Covid, que esse nome ficou conhecido. Então, precisa fazer o PCR para sincicial, para a influenza e o SARS-CoV-2. Sim, e no caso do VSR, Isabela, quando que é preciso recorrer também à emergência, né? O hospital, quais são os sinais ali de alerta que a gente deve prestar atenção ali nos bebês e crianças? Os sinais de bronquite ou bronquiolite. O vírus sincicial, ele é considerado, ele é chamado do vírus da bronquite, principalmente nas crianças pequenas, e elas podem ficar muito graves. Elas começam, primeira coisa que você vai ver é o esforço, né? Entrando e abaixando aqui, que a gente chama de fúrcula, e também a barriguinha. Você vê, porque, cuidado, criança respira mais com a barriga. Então, ela já tem um movimento, né, de para cima e para baixo da barriga. Mas quando ela está com falta de ar, esse movimento é mais intenso. A criança pode ficar sem ar mesmo. Então, esse quadro é um quadro que tem que ser atendido o mais rápido possível. Quanto mais rápido, mais fácil fazer que esse quadro reverta, né? Então, de novo, vai começar igual qualquer outro vírus. Aliás, qualquer outro vírus pode dar esse quadro que eu falei para o VSR, mas esse é um quadro muito característico de VSR. Na sazonalidade do VSR, a gente tem surto de bronquiolite. Entendi. Chegou uma pergunta aqui já no Instagram, o Tiago Carvalho pergunta assim, qual das duas tem possibilidade de morte com maior ocorrência? Entendo que entre influenza e o VSR. VSR, isso. Então, infelizmente, os dois podem matar, os dois vírus podem matar. E matam principalmente crianças pequenas e idosos, igual a Covid-19. O sincicial, ele costuma causar mais frequentemente um quadro grave de bronquite, de bronquiolite, de uma pneumonia mais complicada. Então, eu diria que o que tem mais chance de matar é o vírus sincicial respiratório. Isso não quer dizer que a influenza não possa seguir o mesmo caminho. Sim. E, Isabela, como a gente pode proteger, né, os bebês e crianças do vírus, do VSR? Que medidas, né, então, que a gente pode ter? A velha frase, né? Vacinas salvam vida. As pessoas precisam acreditar nisso. E a gente está falando aí a beça de VSR, influenza, citamos apenas o SARS-CoV, né, o vírus da Covid. Hoje o vírus da Covid mata, depois dos maiores de 80, dos maiores de 60, mas principalmente os maiores de 80, o segundo grupo que mais morre são as crianças de Covid-19. Parece que ninguém acredita nisso. O vírus sincicial e o influenza
são vírus que a gente precisa tratar, não tem tratamento. Não existe remédio para vírus. A gente tem alguns antivirais, tem para influenza, mas para o vírus sincicial e para o SARS-CoV-2 a gente não tem. Mas eu acabei me perdendo, Priscila, na sua pergunta, esqueci. Não, como proteger, né, os bebês e as crianças aí desse... Como proteger? Eu falei tanto de dúvida. É vacinação. Sim, vacina. Ou a gente volta a usar máscaras e vai virar China aqui, porque o tempo todo a gente está vivendo, Priscila, não sei se você sabe, um surto importante de coqueluche. Você vai me perguntar, como é que previne? Máscara e vacina. Então, vacina é mais simples do que máscara. Aliás, foi graças à vacina que a gente pôde tirar as máscaras para proteger da Covid. Então, esse é o mesmo caminho. Porque, senão, quais seriam os cuidados? Você já conhece também. Lavar as mãos, toda vez que botar a mão no nariz, isso é possível? A gente sabe que não. Quando encostar numa superfície, também lavar as mãos, porque pode ter se contaminado. Andou de ônibus, segurou, lavar as mãos, não encostar. É o que tem que fazer. Mas na prática, não é factível, porque a gente bota a mão no nariz sem nem perceber que botou a mão na boca, no nariz, coçou o nariz. Então, vacina é o que salva vidas. Sim. Chegou uma pergunta aqui no Instagram, a Vanessa pergunta, qual é a vacina? Boa pergunta. Você tem a vacina influenza, que é a vacina contra o vírus influenza, que é o da gripe. Para o VSR, a gente não tem vacina para criança, tem vacina para maior de 60, que eu já falei, é o segundo grupo que mais morre. É o contrário, né? Quando a gente fala VSR, o idoso morre, é o segundo que mais morre do que a criança. Quando fala de Covid, a criança é o segundo, mas sempre são esses grupos que mais morrem. Então, a gente precisa ter essa... não existe um tratamento, não existe outra forma de prevenir que não a vacina. Eu respondi você? Sim, chegou mais uma pergunta aqui, a Rosineide Pereira pergunta assim, a criança fica mais vulnerável após o primeiro contato? Não. Quando ela tem, por exemplo, uma infecção pelo VSR, ela vai ter outras infecções pelo VSR na vida. Todos nós, você pode ter várias infecções durante toda a sua vida, criança, adolescente, adulto, idoso. Mas com a primeira infecção, ela fica mais protegida. E a chance dela ter outro quadro grave é menor, exceto se ela tiver alguma doença pulmonar crônica, uma cardiopatia, aí o cuidado para ela tem que ser redobrado. Então, assim, é o que dá para a gente imaginar. Em relação à influenza, ela tem que se vacinar todo ano. É igual a Covid. Cada hora é um vírus diferente, né? Variantes, digamos assim. Então, a gente tem variantes do influenza no ano, no outro ano pode ser completamente diferente. Por isso que a gente toma vacina todo dia. E não esquecendo da Covid, a gente tem uma variante a cada 4, 5 meses. Por isso que toda hora a gente tem que retomar, refazer a vacinação. Sim. Voltando só um pouquinho aqui nos termos, a gente falou um pouquinho no começo da nossa conversa, mas às vezes tem muita dúvida, né, na diferenciação entre gripe, resfriado e rinite alérgica. Você pode explicar para a gente essa diferenciação? Pronto, outra prova difícil, né, porque, de novo, a gente vai mais pelo o aspecto geral, né, como é que essa pessoa está em termos de cansaço, de prostração. A alergia... não é que, assim, alergia é típico, né? Quer dizer, aquele nariz vermelho, coçando muito, essa pessoa pode ter asma, começa a sibilar, quer fazer aquele chiado, né? Que a gente começa a ouvir, também dá aquela sensação de peso no pulmão, e isso precisa ser tratado também logo.
procurar o médico, ou às vezes a pessoa já tem isso de repetição, o médico já orientou o que fazer diante desses sinais, o tratamento mais precoce possível, ele não vai deixar isso evoluir para um quadro prior de bronquiolite, etc. Então, a alergia tratada rapidamente, ela some rapidamente. Já a gripe causada pela influenza, ela tem uma característica. Ela, sabe aquela coisa? Passou uma corrente de ar e eu fiquei gripada? Não foi uma corrente de ar. Foi o influenza, que te infecta 1 ou 2 dias antes e a característica é que ele é de repente. Você está ótimo e você está muito mal. Normalmente com febrão. Então o quadro abre com febrão e é por isso que diz passou um vento, porque é do nada, eu tô ótimo, de repente eu tô assim. E a gente associa a vento, que normalmente isso acontece no inverno. Né? Então passou uma friagem, esse tipo de coisa. Já a infecção pelo sincicial e mesmo pela Covid-19 é uma infecção que normalmente, que mais comumente na criança pequena, cursa com essa bronquiolite, né? Que deixa a criança bem prostrada e que dá sinais de falta de ar. Chegaram mais perguntas aqui nas redes sociais. A Júlia Fontes, na verdade, ela fez um comentário aqui. Ela diz assim: sou técnica de enfermagem e o que mais acontece no hospital é a pessoa achar que está somente com gripe e está com pneumonia. Já aproveitar e já chegou uma pergunta aqui. A pessoa pergunta assim: a pneumonia é transmissível? Tudo é transmissível, né? Vírus respiratórios a gente transmite conversando, bebendo no copo. Aí todo mundo para de beber no copo, mas conversando, apertando a mão. Então é muito difícil. Aí eu acho que não vale a gente voltar a usar máscaras, né? Eu acho que vale a gente vacinar contra aquilo que a gente pode vacinar. Se passa a pneumonia, por exemplo, é a criança que transmite para o idoso. A pneumonia mais comum é a pneumonia por pneumococos, que a gente chama de pneumonia pneumocócica. A pneumonia pelo micoplasma, né, que é essa que a gente começou falando, que está causando um aumento de casos, mas não um surto, nem nada para a gente entrar em pânico, também se transmite de pessoa para pessoa. Então é isso. É pena que para o micoplasma a gente não tem vacina. Mas para o pneumococo, a criança tem que vacinar, criança e idoso, influenza, criança e idoso, e SARS-CoV, criança e idoso, esqueci algum vírus, e o sincicial, a gente pode já vacinar o idoso. Mas para criança, quando a gente fala do VSR, crianças prematuras que nasceram com menos de 34 semanas de gestação, ou pelo menos 32 semanas de gestação, precisam tomar, não é vacina, é um anticorpo monoclonal. Hoje a gente tem o Palivizumab, que inclusive é oferecido, é um produto caro, bem caro mesmo, e ele é oferecido pelo SUS. São 5 doses, uma por mês, durante o que a gente chama o período de circulação, a sazonalidade do VSR. E até o final do ano a gente vai ter outro anticorpo monoclonal, que é o Nirsevimab, que ainda não está no Brasil, já foi licenciado, mas não está disponível. E a gente torce que também esteja disponível através do SUS, porque são drogas caras, bem caras. Justamente era essa pergunta que a Juliana fez aqui nas redes sociais. Se tem vacina no SUS para pneumonia? Ela também está interessada em saber. Tem esses anticorpos monoclonais, mas só para esses bebês, e também até os 2 anos de idade para aquelas crianças que têm cardiopatia congênita ou uma doença pulmonar crônica. A vacina pneumocócica 13 valente, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que a gente chama de CRI, para pessoas imunodeprimidas, que são
pessoas com câncer, pessoas que vivem com HIV, que fizeram um transplante de órgão sólido, né? Pulmão, fígado, qualquer órgão, para aquelas que fizeram transplantes de medula, que todo mundo conhece, e também para aquelas que têm um câncer hematológico, quer dizer, uma leucemia, um linfoma. E para criança, toda criança recebe aos 2, 4 e depois entre 12 e 15 meses a vacina pneumocócica 10 valente. Existem outras vacinas na rede privada. Mas, de novo, né, não é uma coisa acessível a toda a nossa população, que é a pneumo 15, que dá uma proteção um pouquinho maior do que a pneumo 13. A criança na rede privada, de preferência, deve tomar a pneumo 13, não que a pneumo 10 não seja boa, mas a proteção é melhor. Tem uma pergunta aqui da nossa editora, aqui, a Mariana, que está gestante. Ela está perguntando, quero saber de você, Isabela, se as gestantes também estão no grupo de risco. Tem alguma recomendação específica? A vacina da gripe protege? O bebê fica imunizado? Super boa essa pergunta, porque vacinar a gestante é proteger o bebê nos seus primeiros meses de vida. Existem estudos que bebês de filhos de mulheres que tomaram a vacina influenza durante a gravidez têm menos infecções respiratórias. Hoje, a gente protege o bebê contra a coqueluche com a vacina tríplice bacteriana do tipo adulto, protege a criança da influenza, né, vacinando também todas essas vacinas durante a gestação, e ainda esse semestre a gente vai ter a vacina VSR para gestante. E, no caso da influenza e da Covid, é proteção para gestante também, que ela é de alto risco para desfechos graves. Mas no caso do VSR, é só para proteger o bebê. Então, eu espero que quando chega a vacina do VSR, e todo mundo vai querer procurar, a gente consiga vacinar as gestantes, porque sabe quanto % das gestantes no Brasil estão vacinadas contra a coqueluche? 30, 40, é nada. E agora temos um surto de coqueluche. E 100% das crianças que vão ao óbito, que foram ao óbito no último surto aqui no Brasil, foram as menores de 3 meses. Justamente o tempo, né, necessário os anticorpos da mãe. E a mãe só vai ter anticorpos se vacinada. Sim. Vamos fazer aqui a minha pergunta mais um serviço, né? Como que a gente pode, orientações, na verdade, né? Como que a gente pode evitar essas doenças respiratórias nessa época do ano, né? A gente já está no inverno, acaba aumentando, né, a incidência dessas doenças. Que orientações que a gente pode dar para quem está nos assistindo, Isabela? Que eu tenho aquelas coisas básicas, né, que não evitam, mas ajudam. Se vestir direitinho, né, se agasalhar. Eu não ligo para pé no chão, mas muita gente diz, não fica com o pé no chão. Só que, como eu falei, essas são fatores que estão mais ligados a alergias, espirros, do que as infecções. Porque infecção só tem um jeito de prevenir, que é com vacina. E, que eu não quero, uso de máscara. Então, eu voto na vacina. Acho que todo mundo aqui não quer usar máscara de novo, né? Mas se alimentar bem, sempre, tudo isso, não evita, mas ajuda que o organismo esteja melhor para enfrentar aquela infecção. Então, boa alimentação, água é tudo. Começou a tossir, tá com o pulmão cheio, catarro, água é melhor que xarope. Ela dilui esse catarro, e isso é importante para limpar esse pulmão. Certo. Eu ia perguntar justamente da máscara, né? Que eu venho aqui para o jornal de metrô, eu vejo muitas pessoas na rua ou no metrô voltando a usar a máscara. Eu ia te perguntar se é recomendado a gente voltar a usar máscara, tem algum momento que a gente precisa, é importante usar em ambientes fechados? O que você orienta sobre a máscara? Usar máscara hoje é uma questão de opção, de proteção pessoal, né? Individual.
a gente não está numa situação, a gente tem, como eu já falei, 200 a 300 pessoas morrem da Covid toda semana no Brasil, mas, infelizmente, né, isso é muito pouco perto do que dos horrores que já vivemos. Então, tanto que o Ministério da Saúde está fazendo agora a vacinação, né, com a vacina nova, XBB, só para grupos de risco, só para aqueles que morrem mais, como a gente faz para a influenza. Então, máscara, eu não posso dizer que você, que é jovem, vai pegar a Covid e não vai ter uma complicação. A gente sabe que a Covid, leve, mesmo leve ou moderada, pode gerar o que a gente chama de Covid longa. E, Priscila, cada vez a gente tem mais artigo publicado, né? Porque o tempo está passando e a gente está podendo ver melhor. E vai desde cicatrização no pulmão até uma perda de olfato que não volta, perda de memória. Aliás, isso acho que está todo mundo, né? Não sei se é o estresse ou se é o vírus SARS-CoV-2, mas está todo mundo confuso e com né, perda de memória de verdade, né? Só um pouquinho. Sim, e eu queria finalizar a nossa conversa, Isabela, te perguntando sobre imunidade, né? Como que a gente pode evitar aí a baixa da imunidade nessa época do ano? Porque a imunidade também é importante, né? A gente manter a imunidade do corpo, né? Que orientações que a gente pode dar para quem está nos assistindo? Então, é isso. Boa alimentação, exercício físico, tomar sol é importante, mas dependendo se estiver no Rio de Janeiro, tomar sol só de respirar, né? Mas em São Paulo já tem que procurar o sol. Esses são os cuidados que você deve ter. E sempre ficar com a sua vacinação em dia e em qualquer sintoma, diante de qualquer sintoma, como eu falei aí do início, procurar o médico e evitar a automedicação. Porque se for uma pneumonia silenciosa, né, que você não tem um quadro rico de sintomas, o uso dessa medicação pode diminuir enfim, o estado geral da pessoa e aí pior, não vai procurar o médico. Então, nada de automedicação e sempre procurar o médico. Sim, orientação médica é importante nesse momento, né? E a vacinação, como a gente falou bastante aqui durante o programa. Muito bem, Isabela Balalé, muito obrigada por ter vindo aqui no Como é que é, disponibilizado o seu tempo para estar aqui virtualmente com a gente e volte outras vezes aqui no Como é que é, a gente vai te convidar. Adorei, Priscila, você pode convidar quando você quiser. Adoro um bate-papo e responder as dúvidas das pessoas. Muito pode obrigada. me chamar. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Até amanhã.